Hello, gringos e gringas! Esse é mais um Pod Gringa. E antes de apresentar a nossa convidada, eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, TLC Filmes. Muito obrigada por estar conosco nessa. E hoje o nosso bate-papo está incrível. Vamos abordar um assunto que é necessário, principalmente nos dias de hoje e para quem fez essa mudança cultural, para nós imigrantes. Francine, a nossa convidada, estuda psicologia. Francine, e aí? Ela tem um Instagram voltado a imigrantes e psicologia. Gente, Isso. É surreal. Eu adoro o Instagram dela. Ai, obrigada. Eu comecei esse Instagram no ano passado, né? Ele ainda é um bebezinho, mas assim... É o seu projeto. É o meu projeto, que é o Mente Imigrante. E ali eu falo um pouco sobre imigração, psicologia, os sentimentos do imigrante, né? E as pessoas têm se identificado cada vez mais, assim. E eu coloquei ali que é para ser um aconchego para imigrantes, né? Porque a gente sabe que é tão difícil essa caminhada, principalmente inicial, que é esses primeiros passos de adaptação, de conhecer o novo país. E pessoas também que estão no Brasil e que estão se preparando já emocionalmente, que eu bato muito nessa tecla, né? Porque quando eu vim para os Estados Unidos, eu não me preocupei em em preparar o emocional. E eu vejo que é o que a maioria das pessoas faz. Mas eu acredito que depois da pandemia, as coisas estão mudando, assim, as pessoas estão vendo que a gente precisa de acompanhamento, muitas vezes, ou de um preparo inicial, né? Para quando a gente chegar no outro país, essa transição seja mais leve, assim, né? Não seja tão pesada. E antes de começar também, gente, o nosso bate-papo, quero deixar bem claro que a Francine fala de imigrante, mas não é nada sobre jurídico, tá? É sobre um preparamento, é sobre preparar vocês psicologicamente para enfrentar essa diferença, ou você que já está aqui, mas está passando por algum problema, porque o nosso psicológico é muito importante para o dia a dia. Isso. E a diferença de cultura, por mais que a gente ache que, não, Estados Unidos é tudo de bom, tem a diferença, tem o fato de você estar longe da sua família, a cultura é totalmente diferente, só depois que você chega aqui é que você entende o que a gente fala, entendeu? Estar no Brasil, às vezes a pessoa fala, nossa, mas que diferença de cultura, lá é tudo bom, lá é tudo lindo, lá é tudo maravilhoso, mas só quem vive aqui, só quem fica o dia a dia, sabe o que a gente está falando, né? Então, assim, o seu Instagram é todo voltado para o lado psicológico, né? Isso, para o lado emocional, para as questões emocionais, né? Então, os posts que eu faço trazem tanto um pouco do que eu senti, né? Tanto nos primeiros meses, como de vez em quando, às vezes a gente ainda sente, né? Se depara com alguns sentimentos, isso é natural. E também desse suporte aí emocional para quem está aqui e para quem quer vir, né? Então, isso é bacana. Esse processo de aculturação num novo país, ele não é tão simples quanto a gente pensa, né? E dentro da psicologia, a gente tem uma área específica, que é a psicologia intercultural. E aí ela aborda esses assuntos de você entender qual que é a caminhada do imigrante. Porque a gente não tem imigrantes... a gente tem imigrantes do Brasil também, por exemplo, sim, né? Que vêm de outros países. E agora está cada vez muito mais comum, né? E aí, como que um psicólogo... Então, a psicologia intercultural estuda esses assuntos e como que o imigrante passa por esses processos, né? Primeiro de adaptação, aí tem as fases da adaptação, a gente tem 4 fases da adaptação, aí depois a gente tem o processo... Quais são as 4 fases? O primeiro é a lua de mel, que é quando o imigrante chega no novo país e ele se depara com aquele mundo maravilhoso, né? Eu tô lembrando de quando eu cheguei. Exatamente, eu também. Eu cheguei e fiquei assim, a sensação é surreal, né? Não, é maravilhoso. É Nossa, como se você tivesse quando apaixonado eu fui a primeira mesmo. vez no Walmart. Nossa, que delícia! Eu filmava tudo. Hoje eu vou pro Walmart quase que chutando. Ai, de novo no mercado, ai! Já faço a compra online, né? Pra não precisar ir lá. Não. Aí quando a gente chega, a gente é doida, quer ir no mercado quase que todo dia. Nossa, quer comer tudo do mercado. Eu lembro quando eu cheguei, a minha barriga só foi estufando. Porque eu queria comer tudo, todos os salgadinhos, experimentar tudo. Sim, sim. Então a gente passa por essa fase, assim, de euforia também, que a gente pode chamar,
que a gente tá maravilhado, tudo é perfeito, não tem problema, todas as ruas são lindas, maravilhosas, cheirosas, as paredes são todas pintadas de ouro, né? A gente Você quase que anda dançando pela rua. Uma coisa bem Nova York, isso, sabe? Isso. Que é aquela coisa do turista, né? Sim. Que o turista sente, e a gente sente um pouco isso, e ela pode durar... não tem um tempo específico para ela durar, né? Tem pessoas que me disseram que nem passaram por essa fase, olha só. Que não passaram pela fase da lua de mel. Engraçado, né? Sério? Sim. Tem pessoas que já entraram já na fase de choque cultural, que aí a gente vai falar da segunda fase da adaptação, né? E que o choque cultural é quando você, né, começa a entender que não é tudo aquilo, que não é tudo perfeito, que existe uma diferença cultural. Que aqui tem problemas tanto quanto no seu país. Isso. Você começa a ver que, né, o atendimento, às vezes, de um serviço... eu achei que eu ia ser muito bem atendido e não foi, né? Ou porque você não fala o inglês ainda, então o bloqueio da língua também causa um choque cultural, né? Por mais que você tenha estudado inglês no Brasil, quando você vai falar com um americano... a língua, né, ela é carregada de cultura também, né? Sim. E de muita informação subjetiva. Então, às vezes eles estão conversando e quando você não tá habituada àquela linguagem, aquilo ali te soa tipo, será que ele tá falando mal de mim? Né? Será que isso que ele tá falando aí é bom ou é ruim? Tu não entende, né? A gente não entende o que eles estão falando. E aí, então, tem esses bloqueios, esses choques culturais que a gente vai aprendendo aí no dia a dia a lidar, né? Mas que é muito difícil. Então, o choque cultural, ele é a segunda fase. Aí, a gente vai para a terceira fase, né? O choque cultural é o ponto mais crucial, assim, que ele acontece mais ou menos no primeiro ano ali. Então, tipo, passam 6, 7, 8 meses entre o primeiro e o segundo ano. Por isso que a gente fala que os 2 anos da imigração são os anos mais difíceis. Porque vai determinar muita coisa. Se eu vou continuar ou não, né, no país. Se eu vou aguentar ou não o choque, né? Isso. Porque eu sei porque meus 2 primeiros anos foram os mais tensos. Uhum. Aí depois do terceiro foi uma coisa mais tranquila, mais leve. Sim. Eu consegui enxergar de outra maneira, consegui ver com os olhos de gratidão. Uhum. Porque os 2 primeiros anos são tensos. Primeiro você chega à euforia, tudo mais. Eu sou apaixonado. Depois você encara os problemas. Uhum. Porque tem a língua, tem a cultura, tem a família que tá longe, tem o fato de você... Eu não cheguei aqui dirigindo, então eu tive que aprender a dirigir. Uhum. Aí você aprende a dirigir, você começa... É como se fosse uma criança caminhando. Aí você vai aprendendo a caminhar com as suas próprias pernas, sem depender de ninguém. Isso. Por vezes você se cansa, porque não é fácil. Uhum. E o dia a dia, trabalhar... Quem é mãe sabe, a maternidade te rouba um tempo. Não é que rouba um tempo. A maternidade, ela faz você querer ser melhor sempre. Sim. E você entende que você não é melhor sempre. Porque existe um dia que você não tá bem. Mas que você entende que tem aquela outra pessoa ali que precisa de você. Precisa que você esteja bem. Então, assim, você vai entendendo, caraca, nossa, como tá pesado, o fardo tá pesado. Por isso que eu falo, as pessoas acham assim, terapia ou psicologia. Gente, é necessário. Sim, é necessário. A gente carrega um fardo tão pesado que é necessário, às vezes, a gente fazer uma terapia. É necessário, às vezes, a gente ter alguém que já estudou, entendeu? Que tá preparado. Vai te conduzir, né? Porque... É incrível ter uma amiga, para bater papo, mas ela não tá preparada, ela não estudou para isso, entendeu? Então você tem que procurar uma ajuda, uma pessoa que vai te aconselhar e te ajudar, saber o que está passando com você, te entender. E uma pessoa que já estudou, que está preparada para aquilo dali, que ela é formada para aquilo dali, porque a gente às vezes quer resolver o mundo com as nossas próprias mãos e isso. Se foi criada psicologia,
ela foi criada com alguma... Pra dar esse suporte, Sim, né? com Porque alguma... o ser humano precisa. Precisa! É. E antigamente não se falava muito disso Não. E era mais a questão de, tá louca da cabeça, pirou, Sim. né? Se a gente voltar, eu não preciso muito tempo. Se a gente voltar uns 10 anos atrás ou 5 anos atrás, a psicologia era caso de não dar muito mal, aí ela tá passando por algum transtorno, aí vai procurar. Não, eu acho que a pandemia fez a gente olhar isso com outros olhos. Exato. Tanto que eu, na pandemia, eu entendi que eu falei assim, caraca, se tudo parar, a minha cabeça pira. Porque eu tô tão acostumada com ritmo tenso, tão acostumada que quando eu me deparei com parou, calmaria, né? Vamos acalmar, eu pirei por dentro. Eu tava tão agitada, tão acelerada, tão acelerada que eu pirei. Eu falei assim, gente, eu vou pirar. Por quê? Os Estados Unidos me fez entender, me fez ser acelerada. Sim. E quando você tem que parar, e aí, como é que fica a sua mente? Exatamente. Dá uma confusão, né? Dá uma confusão porque... especialmente hoje, a gente vive na época da aceleração. No mundo acelerado, os áudios 2 mais, 3 mais, né? Então, a gente tem que falar rápido, a gente tem que comer rápido, a gente tem que fazer as coisas rápido, tem que produzir conteúdo pra internet, tem que... poxa, se eu não tô fazendo nada, parece que eu tô perdendo tempo, né? E antigamente, os nossos avós... eles sentavam na frente das casas, eles tomavam chimarrão, tomavam, né, alguma coisa, uma água, conversavam, né, tiravam uma fruta do pé, comiam juntos e tinham esses momentos que a nossa mente não tá preparada e a gente só vai entender, né, porque hoje... já tem muitos estudos, mas a gente só vai ver o impacto tanto da pandemia quanto da tecnologia e da informação daqui a uns 10, 20 anos, que a gente vai ver o impacto que essa geração, especialmente essa nova geração que já nasce num ambiente tecnológico, né, e já experiencia esse mundo aí que é acelerado, né? E para depois a gente entender, assim, porque todo estudo é baseado em método, né? Então, não tem como ter um estudo muito rápido sobre isso. Mas os estudos, alguns da pandemia, já falam que aumentou muito os casos de procura de psicólogos, né? O que foi um movimento positivo, porque as pessoas estão entendendo que, como você estava falando, né? Gente, depressão não é falta de Deus, depressão... ele atua na mente da pessoa, não é só por fator, né? Tem pessoas que acreditam em várias coisas, não é só o fator espiritual. Não é só né? o fator religioso. E isso, tem todo o ambiente que você tá, as pessoas que você tá convivendo, a tua mente também, o teu corpo, o teu biológico, né? A gente chama de biosócio cultural, porque... transpassa por tudo isso, né? Permeia todos esses aspectos, assim. Então, esse vai ser o papel do psicólogo, né? Vai ser entender, primeiro, a tua história, né? Porque psicologia, uma terapia, ela não é... Num primeiro atendimento, o psicólogo vai estar entendendo o teu contexto, o que você está vivendo, a sua história, de onde que você veio. Porque, assim, você não caiu aqui nos Estados Unidos sem uma bagagem. Sim. Você não... né? A gente se sente assim em alguns momentos. A gente se sente como, poxa, eu não sou ninguém. Ninguém me conhece. Tenho que refazer amizades. Tenho que construir uma vida. Começar do zero, né? Começar do zero. Mas você, né? Você tem a sua história. E é isso que pega lá no fundo da gente. Porque... O status social você perdeu, que é isso, né? Da profissão, da carreira. Porque talvez tenha uma profissão tal no Brasil, chega aqui exercendo uma profissão totalmente diferente, quando vê a pessoa se sente muito mal por aquilo dali. Isso. A gente fala na psicologia intercultural como a dor do luto migratório. Então, a dor do luto migratório, ela pode ser do status, pode ser da família, do social, dos amigos, né? Da onde você estava. Pode ser do fator também
físico, né? Da geografia do lugar, eu não conheço nada aqui. Eu preciso usar GPS, né? Meu marido usa GPS até hoje. Eu entendo que eu uso GPS até hoje. Eu posso vir pra cá 100 vezes eu uso o GPS. Eu entendo isso perfeitamente. Sim. E quanto tempo você mora aqui? Eu moro aqui há 5 anos. Vou fazer 6 anos de América em junho. Junho desse ano. Da onde é você no Brasil? Eu sou de Santa Catarina, de Itajaí. Que legal. A gente fala que a gente é peixeiro lá em Santa Catarina, porque é uma cidade de pesca, né? Que legal. É uma cidade portuária. Que bacana. Tenho vontade de conhecer Santa Catarina. É bonito. As imagens, as fotos de lá são surreais. Adoro. Bonito. Lá é friozinho, não é? No inverno é frio. No inverno é bem frio. E no verão é bem quente. E essa foi uma das coisas que eu e meu marido, a gente estranhou muito aqui na Flórida. Sério? Porque aqui, especialmente pro meu marido, tá? Eu já sou mais... Eu gosto de praia, sou mais nesse estilo, assim. Mas o Jonas, ele gostava do frio. Ele gosta do frio. Coitado, veio parar na Flórida. Veio pro lugar totalmente errado, né? Totalmente errado. Tanto que ele fala, né? A gente podia ver outro estado aí e tal. Você já desanima ou você fica animada? Então, eu não me vejo morando na neve. Em lugar que neva, eu não quero morar. Eu também não me vejo. Eu tenho vontade de conhecer, visitar, mas de morar eu não tenho, não. É lindo passear. Passear é maravilhoso, é gostoso. A gente foi pro Colorado. Mas, assim, a gente pegou uma tempestade de neve. E aí você vê assim, gente, imagina morar aqui. O nosso carro deslizava, assim, ó. Quase que a gente bateu o carro. Foi horrível, horrível. Voo cancelado, foi um perrengue. Mas, enfim, morar na neve não é pra mim. Perrengue no Colorado. Adoro esse tipo de perrengue. Eu também. É um perrengue diferenciado. Exato, perrengue de viagem, gente. É aquele perrengue que vale a pena, sabe? Você tem história pra contar, né, dessa viagem? Então, eu gosto tenho. de perrengue, assim, porque você acaba tendo história pra contar. Eu fui pra tal lugar, mas eu passei um perrengue lá, deixa eu contar essa história. Aí acaba dando risada, sempre uma coisa legal. E deixa eu te perguntar, qual é a diferença da psicologia aqui e no Brasil? Assim, os estudos. Você tem como explicar pra gente a diferença? Sim. O psicólogo no Brasil, ele faz a faculdade de 5 anos, né? Como eu fiz, a minha graduação é do Brasil, né? E você sai da faculdade com o título de psicólogo, você pode abrir uma clínica, ou você pode atuar em outras áreas, né? Existe o psicólogo que trabalha dentro das empresas, dentro de hospitais, dentro de escolas e tal. E você já tem esse título. Aqui nos Estados Unidos e em outros países também é diferente, né, do Brasil. Então, aqui você faz uma graduação, não necessariamente até em psicologia, e depois dessa graduação, eles exigem que você faça um mestrado aqui, que é o Master, né, Degree, onde você vai se especializar em algo. Então, se eu quero trabalhar na clínica aqui nos Estados Unidos, aí eu preciso fazer o Clinical Counseling. Se eu quero trabalhar na clínica e trabalhar com famílias, eu preciso fazer o Family and Marriage Counselor. Aí você vai se especializando nos assuntos que você deseja trabalhar. Entendi. Então, essa é a diferença. E aqui, o título de psicólogo só é conferido para profissionais que têm o doutorado, que fazem o doutorado. Aí você é psicólogo. Se você faz o counselor, que é para trabalhar na clínica, você é um terapeuta, né? Então, esse é o papel do terapeuta. E a diferença, é importante destacar, do psicólogo para o counselor aqui, é que o psicólogo, ele trata de assuntos mais, que a gente chama assim, heavy, mais pesados. No sentido mais biológico mesmo, né? Então, casos de esquizofrenia grave, casos que você já precise trabalhar em conjunto com um psiquiatra, entendeu? Seria um psiquiatra no Brasil? Mas aqui eles também têm o psiquiatra. Sério? Uhum. Então, assim, é bem confuso isso pra gente entender, né? Demorou muito tempo pra mim entender. Eu falei, gente, mas qual que é a diferença? Minha professora mesmo me falou. Ela falou, olha, basicamente, são poucas diferenças, raríssimas. Não é muito distante, né? Sim. O psicólogo com o psiquiatra aqui não é muito distante, ou é?
Ele não pode medicar, né? Não pode dar medicamento. O psicólogo. Ele trabalha em conjunto com o psiquiatra. Entendi. Só que, por exemplo, um caso de esquizofrenia, a pessoa precisa, e caso de transtorno depressivo grave também, a pessoa precisa, que ela já está no estágio muito avançado da depressão, ela precisa de medicamento, né? Então, o psicólogo vai trabalhar com o psiquiatra, mas o psiquiatra que vai receitar, né? O psicólogo não pode receitar, não pode prescrever. Entendi, né? entendi. Receita. E você tem visto a diferença da psicologia hoje em dia na vida das pessoas ao seu redor? Sim, todos os dias a gente vê. Assim, a psicologia eu acho muito legal estudar a mente humana, porque o ser humano ele é muito complexo. Demais. E a gente não pode enquadrar todo mundo, e a gente estuda muito isso, especialmente nos primeiros anos, né? A gente passa 5 anos de faculdade estudando, e nos primeiros anos, principalmente, a gente estuda que cada um tem as suas individualidades, você não pode, e terapia, psicologia não é receita de bolo, porque a mente é diferente de qualquer outro órgão, né? Claro, você estuda o cérebro, mas, e você consegue ver algumas conexões, mas a nossa psique, ela é muito complexa mesmo, as nossas emoções, né? Às vezes, pessoas que estão no mesmo ambiente... por exemplo, 2 filhos, se você tivesse 2 filhos e criasse ele da mesma forma, com a mesma educação, um pode ir para um lado, outro pode ir para o outro, e eles vão ter personalidades muito diferentes. Sim. E eles vão interagir com o que você faz muito diferente também, né? Por exemplo, se você dá castigo, isso pode ser para um, ele vai interagir de uma forma, e outro, ele vai interagir de outra. Então, isso é muito interessante. O ser humano é muito diferente um do outro, né? Isso. E como é que o psicólogo consegue, assim, entender um ser humano? Eu fico pensando assim, cara, pra pessoa entender um ser humano, a pessoa tem que ser muito fera, porque é muito difícil. Porque eu não consigo, às vezes, me entender. Isso. Sabe, mas você tá entendendo o que eu tô falando? Às vezes eu não consigo me entender minhas emoções. Sim, sim. A gente mesmo, né, se perde às vezes nos nossos pensamentos, porque a nossa cabeça não para, ela passa o dia inteiro pensando, você tá toda hora conversando com você em pensamento, né? Isso é interessante. Sim. Tem pessoas que escutam a sua própria voz no pensamento, tem pessoas que escutam a voz de outras pessoas no pensamento. Então, isso tudo é muito particular. E aí o psicólogo, gente, ele não é um mago também que lê mentes, né? As pessoas ficam, nossa, a pessoa tá me analisando, essa pessoa tá me... né? O psicólogo tá me analisando. Mas um processo de psicoterapia, ele não é superficial, né? Ele não é uma conversinha ali. Não, você vai entrar em assuntos, como a gente estava falando, você vai entender. Na primeira sessão, você vai entender o histórico desse paciente, o que ele já vivenciou, né? Quais que são lá na infância, o que aconteceu, né? E aí depende essas abordagens que a gente estava falando também. Tem abordagens que vão e investigam muito, tem abordagens que investigam, mas trabalham mais no presente, qual que é o teu problema hoje, né, que você tá querendo trazer. E é um trabalho, assim, que é aconselhável no mínimo 8 sessões, para que a pessoa, nessas 8 sessões, você já vai ver muito progresso e muitas coisas positivas já na sua vida, né? Mas tem pessoas que passam com acompanhamento passam por a vida muitos toda. anos. Eu já vi gente que fala, não, eu posso, não largo a minha eu terapia. posso abrir mão de tudo, de cartão de crédito, de comprar uma blusa, uma roupa, um sapato, mas eu não abro mão da minha terapia. Isso. E eu acho isso super bacana. A pessoa tem noção que aquilo dali faz bem pra ela. Sim. Eu acho isso surreal. É você entender que existe a sua mente, ela precisa ser cuidada, tanto quanto seu corpo. Exato. A gente muitas das vezes não faz uma dieta para cuidar da alimentação, para cuidar do corpo. Exatamente. A mente tá aí, ela precisa ser cuidada. E hoje, com a imigração em si, você vê que muito imigrante precisa de uma terapia? Você, assim, no seu dia a dia, você consegue enxergar que muito imigrante... Então, o que eu acredito? Em algum momento, você vai se sentir mais fragilizado emocionalmente na caminhada imigratória, né? Tem pessoas que desenvolvem uma inteligência emocional
desde o Brasil, que já estavam em processo de acompanhamento de terapia, que tiveram um pouco mais de preparo, né? Tem pessoas que estão num contexto aqui nos Estados Unidos, às vezes com família, né? Então tem esse suporte emocional um pouco mais elaborado maior. E tal, mais desenvolvido, Tem maior. Tem um suporte emocional muito maior, porque Sim. quando você tem família, você tem pra onde correr, né? Exato. Eu fico imaginando aquele imigrante que não tem nada nem ninguém, que quando o calo aperta, ele não tem pra onde correr. Exato. Aí eu imagino que o psicológico daquela pessoa ali, ou ela desenvolve uma super força, ou ela cai numa depressão profunda. Isso. Porque não ter pra onde correr é difícil, né? Então, eu acredito que, assim, a pessoa, o imigrante, tem que analisar a situação dele. E, gente, né? O processo de terapia não é nem que você precisa, você merece. Né? Você merece, isso a gente tem essa ferramenta para te ajudar. Então, se você pode passar por esse processo de luto, de adaptação, muito mais tranquilo, né? Por que não ter esse acompanhamento? Por que não pegar uma pessoa que estudou sobre isso, que vai te ajudar num processo de aculturação, de você, né, se apropriar de alguns elementos da cultura americana, né? A gente tá falando mais aqui dos Estados Unidos, né? Mas tem brasileiros, por exemplo, que vão para culturas totalmente... Não, tem brasileiros no mundo todo. Imagine um Exato. brasileiro que sai lá do Brasil, vai parar no Japão. Exatamente. Fico pensando, cara, como é que deve ser a adaptação dessa pessoa. Sim. Porque é complicado, porque eu olho a minha adaptação nos Estados Unidos e já vejo, caraca, foi complicado, não foi fácil como eu imaginei. Nos Estados Unidos a gente já tem uma introdução à cultura pelos filmes, pela música, Sim. a língua, né? A gente acaba, eu não sei se tu estudou na escola, mas na minha escola, por exemplo, já tinha o inglês, você podia escolher, né, entre espanhol e inglês. Tinha inglês, eu fiquei fazendo verbo to be, acho que 3 anos seguidos do verbo to be, cheguei aqui sem saber. Eu também. Cheguei aqui sem saber o verbo to be. Fiquei 3 anos estudando verbo to be. Cheguei aqui zerada no verbo to be. Não, mas o inglês já... Na verdade, o Brasil tem um pouco, né? Até as palavras hoje em dia, se você for parar pra analisar, muita coisa no Brasil é o inglês. Eu falo, gente, por que não botou essa palavra em português? Não, já... Os Estados Unidos já tá introduzido no Brasil, de alguma forma, de alguma maneira. Nosso sonho, a maioria, não são todos, mas a maioria tem o sonho da Disney. A gente, quando criança, sabe? Então, tem essa cultura mais próxima. Mas você imagina uma cultura totalmente distante, que é um Japão da vida, que são N países que a gente olha e fala assim, cara, tem brasileiro morando lá. Exatamente. E como que ele enfrenta tudo isso, né? Então, é muito interessante, assim. Nossa, eu vejo aqueles países árabes, eu fico, meu Deus, como é que deve ser a introdução de um brasileiro. E, por exemplo, a gente tá falando da língua e tal, mas e a comida? Nossa, é o que me pega. Nossa! Eu não me imagino. Gente, o que eu ia fazer no Japão? De plantão que nem eu. O que eu ia fazer no Japão? Eu não tenho noção do que eu ia fazer lá. Eu também. Eu vou te falar, árabe eu não tenho noção. Eu também não. Que eu ia... Tem McDonald's? Que eu ia viver de McDonald's. Só o McDonald's pra salvar, né, a vida do imigrante. Mas... E a comida aqui dos Estados Unidos, eu... tipo assim... O hambúrguer a gente adora, a gente gosta e tal, né? Mas essa cultura de fast food deles... Não, eu também não consigo. Tipo assim, eu fico... Eu sinto falta do arroz e feijão. Eu também. Eu sinto falta. Eu comi 2 vezes já... Não, eu preciso comer comida. Arroz, feijão. Eu preciso comer uma carne. Eu preciso comer... Eu não consigo, igual eles. Pizza, hambúrguer, batata frita. Mac and cheese. Mac and cheese. Não, eu não consigo. Eu falo pra minha filha, não dá pra mamãe. A mamãe não consegue. Porque o nosso paladar também é cultural. A gente desenvolveu, né? No Brasil. A sopa em lata aqui. Fico passada. Como é que eles conseguem comer? Você já tentou comer? Eu já experimentei. Não. É horrível.
Não tente, Lívia. Não experimente. Você não precisa disso. Você não precisa passar por isso. Não, eu nunca tentei, porque realmente eu tenho medo. E hoje eu trabalho com uma pessoa que ela é mais enjoada que eu. Nossa, às vezes eu falo assim, isso daqui, ó, você quer comer? Não, na casa de... Ela fala assim, Deus me livre. Não, gente, é super é engraçado, complicado, porque, né? por exemplo, o meu marido, ele já gosta mais, assim, do paladar, do fast food ali. Se deixar, ele come McDonald's. Não, e a criança se acostuma. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho uma dúvida. Adolescentes sentem muito a diferença? Porque eu imagino assim, uma adolescente que tá no auge dos seus 15, 16 anos no Brasil, vivendo a sua adolescência e vem pra cá. É totalmente diferente. E eu fico assim, gente, qual cultura é melhor para ser criada minha filha? Eu, como mãe, eu tenho isso na minha cabeça. O Brasil tem os seus defeitos, mas o Brasil tem uma qualidade muito boa. Os pais, eles são presentes. Eles estão sempre ali. Eles estão dentro, assim, daquele seio familiar. Por mais que trabalhem, mas se doam. A maioria. O americano, eu acho muito afastado. Os filhos dos pais, é cada um no seu quadrado. Então, assim, às vezes eu fico... Sabe aquela mãe brasileira que vive nos Estados Unidos, que fica assim, qual a cultura que eu vou traçar para minha filha? E muitas das vezes ela fala assim... Esses dias eu fui buscar ela na escola... Ela tá com quantos anos? Ela tem 10 anos. Eu fui buscar ela na escola e eu cheguei, oi, amor da mamãe. Dei beijo, dei abraço. Ela falou assim, mãe, pelo amor de Deus... Não me deixa mais envergonhada, não faz isso mais comigo, na porta da escola. Eu falei assim, a mamãe é brasileira, mamãe é latina, você esqueceu? A mamãe beija, a mamãe abraça, a mamãe pega no colo. E ela gosta que eu pegue ela no colo em casa, mas eu acredito que é de criança, de idade. Só que eu não entendo o fato de ser afastado, sabe? O menino, tá no quarto, tá com o quarto fechado, ele tá no espaço dele. Esse negócio de espaço, né? Esse negócio de espaço, não dá o espaço dele. Não vou te dar seu espaço. Exato. Eu tenho isso. E assim, tem muita diferença para uma criança que vive nessas duas culturas? Tem. Essa criança é chamada nos estudos de Third Child Culture, Third Culture Child, porque ela vai desenvolver uma cultura própria, porque ela tá pegando elementos da cultura brasileira, misturando com elementos da cultura americana, né? Em algum momento, ela pode se ver perdida na sua identidade. Sim. Poxa, eu sou brasileira ou eu sou americana, né? Então, ela vai fazer esse processo. Tem crianças que integram essas duas culturas e aí formam essa terceira cultura que a gente chama, né, da criança de terceira cultura, porque ela vai se adequando, mas pode ser que em algum momento ela precise de um acompanhamento com um profissional que possa ajudar ela nessas questões de identidade mesmo, sabe, de entender e não... A gente tem muitas crianças com esse fator, assim, a minha filha, eu falo pela minha filha, porque a minha filha foi pro Brasil e a gente ficou lá, foi uma tristeza pra voltar, ela não queria voltar, porque lá tem um calor humano, né, vai na rua, brinca, toma banho de chuveiro na rua. Ela nasceu lá? Ela nasceu lá, veio pra cá com 4 anos, e tá aqui desde os 4 anos, agora tem 10. Então, assim, pra ela... às vezes ela tá muito brasileira e às vezes ela tá muito americana. Isso. Às vezes ela consegue entender o meio termo. Sim. Mas às vezes eu preciso tá lá e cá, lá e cá, lá e cá. E às vezes eu falo assim, nossa, tomara que a minha filha consiga entender as duas culturas, assimilar as duas culturas e trazer tudo que é de bom das duas culturas. Porque ambas culturas têm coisas boas e ambas têm coisas ruins. Só que eu gostaria que ela tivesse
da cultura brasileira, aquilo que é bom, que é o calor humano, que é aquele amor, que é aquele família, aquele vamos estar junto, todo mundo aqui grudadinho, unido, tá passando por problema, vamos estar todo mundo junto, passando por problema junto, sabe? Eu quero que ela tenha isso e eu quero que ela tenha a coisa boa da cultura americana, que é a responsabilidade. A cultura americana nos ensina muito sobre responsabilidade. Pontualidade. Compromisso. Então, eu quero que ela tenha esses dois lados. E, às vezes, é complicado para uma criança entender. Sim. De maneira geral, essas crianças desenvolvem mais habilidades interpessoais. Elas conseguem, quando elas passam por todo esse processo, depois elas entram numa crise em algum certo momento de identidade mesmo, né? Que a gente também passa por essa crise em algum certo momento da imigração, mas a criança, ela tá percebendo as coisas de maneira diferente, porque ela tá numa etapa do desenvolvimento. A gente já tá com, né, muito mais desenvolvido as nossas emoções. Então, a gente consegue até entender, eu não pertenço a esse país, eu vou continuar com a minha cultura e vou só, né, aderir a algumas coisas. Mas a criança, ela ainda tá aprendendo o que é o sentimento, o que é a emoção. Ela não sabe o que é raiva, o que é, né, culpa, o que é... Mas ela já tá sentindo isso. Então, depois que ela processa tudo isso, que aí ela integra, né, essas culturas, os aspectos culturais, ela desenvolve, ela pode desenvolver, né, a gente não pode falar assim, toda criança desenvolve, mas ela pode desenvolver mais habilidades interpessoais, ter mais empatia, por exemplo. Uma criança que nasce num ambiente somente americano, pode ser que ela cresça e vire aquele americano que odeia imigrantes, que quer que, né, o que vocês estão fazendo aqui, estão roubando os nossos empregos. E uma criança que já nasce num lar assim, ela vai ter muita mais empatia e abertura a outras culturas, porque, poxa, minha família é uma família de imigrantes, uma família né? latina. Não, eu vejo que, assim, pra minha filha, eu vejo que tem momentos, a maioria dos momentos são muito bons pra ela. Sim. Porque quando eu levo ela pra escola, sempre tem um primeiro dia de aula, que você vai pra conhecer a sala, professor e tudo mais. Quando eu tô andando nos corredores da escola com ela, basicamente todo mundo conhece ela. Sim. Basicamente, eu falo assim, gente, Luísa, mas esse pessoal da sua sala, porque é mais velho, maior... Aí ela falou assim, não, mãe, não é da minha sala, eu conheço do coisa. Por quê? Comunicativa. Tem a comunicação. A comunicação dela é bem pra frente, sabe? Ela consegue, se comunicar. Sim. Tanto que a primeira babysitter dela era hispana. E ela não falava nem inglês e nem espanhol. E a primeira babysitter dela era hispana. O primeiro dia foi horrível. O segundo dia foi horrível. O terceiro dia ela, mãe, eu não quero ir. No quarto dia ela já estava dando buenos dias. Então, assim, pra criança é muito fácil, mas eu entendo que tem uma dificuldade aí. Sim, então, eu entendo que a psicologia para uma criança... ajuda ou muito. para uma adolescente também. Na verdade, a psicologia para qualquer ser humano ajuda. Isso, com certeza. Né? Mas nessa etapa de desenvolvimento, como a gente estava falando, porque a criança, ela, né, ainda está processando tudo isso, aí é um novo país, é tudo muito novo. Então, se para o adulto é difícil, para a criança é um pouco mais. Mas, assim, né, sempre chega no meu Instagram mães preocupadas. Ai, Fran, eu tô indo viajar aí em junho, mas eu tô preocupada com a minha criança e eu tenho medo dela não se adaptar, como que vai ser isso? Eu sempre falo, gente, olha, a criança tem o tempo dela, mas se você entender que ela tá muito triste, que ela tá mais isoladinha, né, que ela tá sofrendo... Tem muito bullying aqui nas escolas, né? Tem algumas crianças que as mães falam, ai, meu filho passou por bullying porque era brasileiro e tal. Depende muito de escola para escola, né? Mas se você entender que o seu filho tá mais triste, você nota o comportamento. Sim, a diferença do comportamento. Você nota uma diferença, uma mudança ali, uma tristeza. Então, busque ajuda, porque crianças também têm depressão, né? Pode desenvolver transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. Então, busque, né, um profissional. Isso que eu ia falar, pode desencadear vários outros problemas. Se não for resolvido no início, pode vir outros e outros e outros bem maiores. E vem criança, se torna um adolescente,
Exatamente. Tem que cuidar enquanto pode, enquanto tá ao seu alcance. Porque depois... E a gente que é mãe, a gente sente. É a mãe entender que o filho precisa de ajuda. Entendeu? Exato. Meu filho precisa de ajuda. Assim como eu também preciso como mãe. Sim. Entendeu? Às vezes eu olho e falo, como mãe eu preciso de ajuda. De uma ajuda Exatamente. psicológica. Até porque eu tenho uma filha atrás de mim. Sim. E eu preciso estar pronta. A Precisa minha tá bem, mente, né? minha mente precisa estar tranquila para que a mente dela esteja tranquila. Exato. Porque uma pessoa com uma mente desequilibrada, como é que cria uma filha? Um filho? Exato. Como é que cria um outro ser humano? Entendeu? E a gente sabe disso porque a nossa infância é carregada de pessoas que não fizeram terapia, né? E agora a gente tem que fazer terapia para lidar com as pessoas que não fazem terapia, né? Complicado. Mas necessária. A terapia é necessária. Assim como uma roupa, assim como um sapato, assim como um alimento, assim como uma casa, assim como uma água. A terapia é necessária. Principalmente se você vê que sua mente não está boa. Não tenha medo. Comece uma terapia. Busque ajuda. Arrume uma maneira de buscar ajuda. A gente tem como. Sim. Hoje em dia, o que mais tem são psicólogos formados e prontos para te servir. Nem que seja por Skype, né? Por Exato, online. Videochamada. Nem que seja A terapia online, meu Deus, se expandiu muito nesses últimos tempos, principalmente depois da pandemia. Que não pôde ter aquele acesso, aquela coisa. E as pessoas começaram a notar que tem problemas, que a mente da gente não é 100%, que a gente também passa por altos e baixos. E depois da pandemia isso mudou bastante. Sim. Graças a Deus. A Graças pandemia a Deus. trouxe isso de bom. A gente entendeu o lado bom da terapia. Isso. Na verdade, que é só a coisa boa a terapia, Sim. né? E muitos imigrantes, durante a pandemia, voltaram para o Brasil também. Não sei se tu percebeu essa debandada de imigrantes, né? Porque eles se sentiram emocionalmente fragilizados, né? E sem suporte aqui de família. E pensou... Gente, no tempo que eu vim fazer aqui, já fiz, então eu vou voltar. Alguns que não conseguiram, né, permaneceram. Mas é importante a gente falar também que quem volta para o Brasil não é sinal de fracasso, gente. Não, né? mesmo. Porque às vezes é tão pesado para algumas pessoas, né? E pode se tornar pesado, que é importante a gente entender. Eu acho que quem fica ou quem vai é tão vitorioso quanto. Sim, exatamente. Porque você sabe aonde está a sua paz, aonde está o seu bem maior, você sabe aonde você se encontra. Você tem que estar feliz consigo mesmo. Seja aqui, no Brasil, ou qualquer outro lugar do mundo. Você tem que estar bem. Se você está bem, independente de condição financeira, bem que eu falo é mente, corpo e alma. Se você está bem, não é fracasso, é vitória. Exato. Aonde quer que você esteja. E toda a nossa trajetória de imigração já é muito vitoriosa, assim, né? Eu falo que eu acho muito legal esse trabalho que você faz aqui, contando histórias, né, de pessoas aqui dos Estados Unidos. Isso é muito importante, porque eu falo assim, que cada imigrante pode escrever um livro. Que eu queria ler, sabe? Porque são muitas histórias diferentes, né? As individualidades que a gente estava falando. Muitas pessoas passam por um mesmo problema de maneiras diferentes, enfrentam aquilo de maneiras diferentes, né? E só a gente sabe, né? Como um novo país pode ser desafiador, porque se a gente pensar assim... que tem a nossa trajetória. E as pessoas... Quando eu tava no Brasil, eu imaginava essa trajetória reta, né? Sem curvas. Sem curvas e tudo mais. E quando você se depara nesse movimento, você pensa... Meu Deus do céu, eu não tava preparada pra isso. O que eu tô fazendo aqui, né? Não era por isso que eu tava esperando. Exatamente. Cada pequena coisa, cada pequeno detalhe pode te desestabilizar, às vezes. Desencadear uma raiva... Né? Às vezes até tem pessoas que têm raiva pelo próprio
país, às vezes, tipo, um familiar tenta tirar o visto para entrar aqui, não consegue, a pessoa tá tipo, meu Deus, a pessoa só queria visitar, né? E então, assim, são tantas coisas que a gente passa. Com certeza. Né, especialmente como a gente falou, nos primeiros momentos que você tá conhecendo, que você tá se adaptando, que você tá lidando com essas emoções e que você tá lidando com muita burocracia, né, para se manter no país, para alugar uma casa, para alugar um carro, né? Muitos brasileiros pensam que não vão se misturar com brasileiros e aí quando vêm para os Estados Unidos fica só na comunidade brasileira, né? Porque percebe que senão ela não vai conseguir um emprego, ela não vai conseguir comprar uma casa, um carro, enfim. Então, assim, é muito interessante, né? Toda essa trajetória. Gente, antes de terminar, eu vou agradecer a Fran. Era um assunto que eu queria muito abordar aqui, ter uma pessoa que falasse sobre isso, falasse sobre terapia, psicologia, falasse sobre imigração. E a Fran tem um Instagram voltado somente sobre isso. Fran, dá um nome, fala sobre seu Instagram, dá o nome dele pra gente pôr aqui, pra que as pessoas possam te visitar e te conhecer. Sim, o meu Instagram é @mente.imigrante, né? As pessoas podem ir lá, podem me chamar no direct, eu tô sempre conversando, sempre interagindo. E eu queria falar também do projeto que a gente está desenvolvendo. Se você precisa de psicoterapia, pode me procurar também, que a gente, eu faço parte de um projeto que se chama Terapia no Exterior. E a gente está desenvolvendo um trabalho para psicólogos que atendem a população de imigrantes no Brasil, para aquelas psicólogas que estão fazendo online o atendimento, né? Por que a gente faz isso? E é importante falar, porque a psicóloga que está no Brasil, muitas vezes, ou às vezes até em outras partes, né? Mas ela não entende muito dessas experiências imigratórias e que é importante ser estudado dentro da psicologia. Sim. Então, a gente pega esses assuntos dessa psicologia intercultural que eu estava explicando e agrega, né, na experiência clínica, na prática clínica. Então, a gente tem mais 2 psicólogas lá que são também, que atuam com imigrantes. E aí, a gente está desenvolvendo esse material para as psicólogas e para os imigrantes que precisam de terapia, que necessitam dessa ajuda. A gente também vai estar desenvolvendo uma rede de encaminhamento. Então, uma psicóloga que mora em algum lugar específico, esse imigrante precisa de um acompanhamento presencial, que ele sente mais necessidade. Tem pessoas que gostam, né, da presença. Então, a gente vai estar ali encaminhando também. Então, se você é imigrante e precisa de acompanhamento, né, de psicoterapia, me procure o Terapia no Exterior também. Você vai ver lá no meu Instagram falando sobre isso. E a gente pode te ajudar. E as lives tem horário, data certinha? As lives são semanais, quinzenais? Então, a gente está fazendo agora, a gente vai começar com lives semanais no Terapia no Exterior. E eu tô sempre avisando no meu Instagram, mas a princípio essa segunda-feira a gente já vai ter, que a gente vai trazer um estudo de caso. Essa linguagem que a gente usa no Terapia no Exterior é mais voltado para o psicoterapeuta, mas se beneficia todo mundo que assiste, com certeza, sabe? Tem sempre imigrantes lá interagindo, então é bem interessante que vocês assistam. Então vai ser todas as segundas-feiras, 1h da tarde, daqui dos Estados Unidos, e nas quintas-feiras, às 10 da manhã aqui dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Isso. Então, antes de terminar, eu quero te agradecer, Fran. Te agradecer muito por estar aqui conosco, fazer parte desse projeto. Pode Gringa veio para isso, para falar sobre histórias, falar sobre vidas, pessoas e imigrantes. Uhum. Então, associar a psicologia e o imigrante foi fundamental, sabe? Sim. Eu quero muito abordar mais profundamente esse assunto e com certeza eu amei o seu Instagram e tô adorando acompanhar você. Muito obrigada pelo seu conteúdo. O seu conteúdo tem feito toda a diferença no meu dia a dia. Ai, obrigada. Então eu te agradeço. Muito bom saber Já disso. falo pra vocês, gente, não deixe de seguir. Mente Imigrante. Mente.imigrante. Eu tô sempre lá. Obrigada eu só sou esquecida. Isso daí eu sou. É muita coisa pra assimilar. Então, os nomes, eu já falo... Gente, eu chamo já de Fran. Porque falar o nome... Pode me chamar de Fran. Pode me chamar de Fran. Eu gosto. É o apelido, mas é um apelido carinhoso. Eu gosto. Fran, tá tudo certo. Obrigada pelo convite, Lívia. Eu que agradeço por você estar aqui conosco.
Gente, antes de terminar, quero agradecer TLC Filmes por estar conosco em mais um Pod Gringa. Quero agradecer você que acompanhou, que está conosco até o final desse bate-papo. Não esqueçam, inscrevam-se no canal, acompanhem, toda semana tem vídeo novo, ative as notificações e se você gostou, dá seu like. Muito obrigada e esse é mais um Pod Gringa.